somos alimentados pela tua palavra, Senhor. Sentimos a presença do teu Santo Espírito para nos purificar e fortalecer. Que assim seja também na noite de hoje, Senhor. Desde eu te agradeço pelos constantes livramentos, Senhor. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos tem feito forte em tantos e tantos momentos de imensa fraqueza. Ó Deus, que a tua palavra para nós não seja um mistério, mas a luz que ilumina o nosso caminho. Livra-nos de todo sentimento de apatia, de esfriamento espiritual, Senhor, de marasmo. Que estejamos a todo tempo aquecidos, motivados, o espírito de ousadia a promulgar as tuas benditas verdades aos quatro cantos do mundo. Eu oro, Senhor, para que nessa noite haja no meio do teu povo perdão, regeneração, Senhor, santificação. Não nos deixe, Senhor, mas que estejamos a cada dia mais perto de Ti. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios. O título da nossa mensagem, fazendo uma referência a essa passagem, então, paradigmática, e retrata a vida do apóstolo Paulo. Nos assusta mais ainda saber que o apóstolo Paulo nos apresenta essa lista. Ele está apenas na metade do seu ministério, ou seja, muitos outros sofrimentos não estão presentes nessa lista. Então, o título da nossa mensagem: o serviço cristão autêntico. Eu vou fechar aqui, os irmãos incomodam? É a porta transparente, dá pra... Acho que melhora, né? A gente fica mais conectado. Em breve teremos o ar-condicionado central, as cadeiras reclinadas, acolchoadas e edredons em cada assento. Autêntico. Segundo aos Coríntios, capítulo 11. Na segunda-feira, no quadro de Faria, nós paramos quando o apóstolo Paulo falava dos seus trabalhos, capítulo 11, versículo 23. Eu vou fazer a releitura, se vocês me permitirem, a partir do versículo 16. Aqui o apóstolo Paulo, ele está apresentando a sua defesa que se fazia necessária e que Paulo fazia a contragosto, uma vez que ele não gostava de falar de si mesmo, mas a alegria de Paulo era falar de Cristo, como também é a nossa. Amém? Aqui no versículo 16: outra vez digo, ninguém me considere insensato, todavia se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo não falo segundo o Senhor, e sim com por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Expliquei para os irmãos na segunda-feira como o apóstolo Paulo aqui, fazendo um uso de jogo de palavras, ele mostra como essa atitude que ele estava tendo era uma exceção e não a regra. Ele estava agora apresentando a sua defesa diante dos seus acusadores e fazia isso pelo bem da congregação e não por conta do seu próprio bem. Uma vez que Paulo não se preocupava com a sua segurança, mas pelo contrário, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Tito, vamos abrir a carta a Tito? Logo depois de 2 Timóteo, também é uma carta pastoral, jovem pastor Tito, foi deixado na ilha de Creta para pôr em ordem a igreja. Logo no início da carta de Tito, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos. Para promover a fé que é dos eleitos. Então esse é o propósito
Esse é o propósito do serviço cristão na igreja. Uma vez que a igreja é formada por pessoas que já são evangelizadas, elas precisam agora crescer na graça e no conhecimento. Promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu, antes dos tempos eternos e em tempos devidos, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e Pai, de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, a motivação de Paulo em defender não era se defender, mas defender o ataque à igreja, uma vez que o fim maior, o propósito maior dos ofensores do apóstolo Paulo não era atingir propriamente o apóstolo Paulo, mas descredibilizar a mensagem dele para que pudessem apresentar outra. Então o apóstolo Paulo apresenta essa defesa em prol dos irmãos e não propriamente de si. Que fique bem claro isso. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei, porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Normalmente é assim, as pessoas tendem a gostar do que não presta. As pessoas tendem a valorizar o que não devia ser valorizado. Vemos isso facilmente no mundo. Mas naquilo em que qualquer um tem ousadia, com insensatez afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falam como fora de mim. Eu ainda mais. E agora o apóstolo Paulo vai começar a dar uma lista de evidências de que ele é ministro de Cristo muito mais do que todos os outros. Por isso eu coloquei o título da mensagem de hoje, o autêntico serviço cristão. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele diz: meu filho, preste bastante atenção, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O Senhor Jesus nos alertou a respeito disso, que como odiaram a ele, odiariam a nós. Como perseguiram a ele, perseguiriam a nós. E que nós deveríamos estar preparados. Mas parece que o evangelho que é anunciado hoje no nosso país, e como no mundo, é o contrário disso. Cristo é como que um amuleto que nos protege de qualquer tipo de adversidade. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra que, por sermos cristãos, as adversidades nos alcançarão e ficará manifesto que Cristo está em nós pela forma como nós passamos por ela e não pela forma como a evitamos. Eu ainda mais, versículo 23, em trabalhos, muito trabalho, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. Em perigos de morte muitas vezes. Então, se tem algo muito perigoso, é ser cristão. Sempre foi. Ser cristão é a atividade humana mais perigosa de todas. Parece que nos dias atuais se perdeu essa ideia, mas a Bíblia deixa de forma muito clara. Eu convido vocês, deixe claro, marcado aqui, vamos voltar, mas rapidamente vamos até Romanos 8. Estamos familiarizados com o texto, uma vez que estudamos recentemente. Em Romanos 8, a partir do versículo de número versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Perceba que todas essas coisas Paulo vai mencionar na carta aos Coríntios, segundo aos Coríntios. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Perceba, não é todo dia, é o dia todo.
Somos entregues à morte o dia todo. Como se perde no movimento evangélico atual essa certeza? Porque hoje em dia não ouvimos mais falar sobre isso. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, exatamente porque os cristãos não querem ser mais considerados como ovelhas, eles querem ser leões. Porque os leões matam os lobos. Assim? Mas não tem leões na Bíblia no plural, só tem um leão. E todo aquele que pensa em ser leão é um anticristo, está querendo tomar o lugar dele. A igreja está cheia de anticristos, desde o século I. Na primeira carta de João, nós lemos, já estamos infestados de anticristos. Quem são esses? Saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, haveriam de ter permanecido conosco. Hoje ninguém mais quer ser ovelha. As pessoas, como eu disse, querem ser qualquer outro tipo de animal, menos ovelha. Preferência animais violentos, animais que sejam um sinônimo de triunfo, e não como ovelha, que é um sinônimo de dependência. Ovelha é um animal mais dependente do que qualquer um do seu cuidador. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A nossa segurança está em Cristo e somente nele. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é isso exatamente que o apóstolo Paulo também está dizendo aqui, com outras palavras, em 2 Coríntios. Essa era a verdade do apóstolo Paulo. Mais uma vez, convido vocês a abrirem agora na carta aos Gálatas. Veja como o que Paulo fala aqui aos Coríntios é um princípio que imperava na vida dele e deve também ser uma marca na vida de nós que nos consideramos cristãos. No capítulo 6 de Gálatas, o apóstolo Paulo escreve no final da carta, mais uma vez ele diz, versículo 14 do capítulo 6 de Gálatas: mas longe esteja de mim gloriar-me. Perceba, o apóstolo Paulo não gostava disso, mas muitas vezes ele tinha que fazer. Senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. O mundo está crucificado para mim. O que quer dizer isso? O mundo está morto para mim. O mundo não tem mais nada que me atraia. E eu para o mundo. Ou seja, os dois caminhos estão fechados. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. É isso que importa aqui, irmãos. Será que somos de fato novas criaturas? Se somos, deveríamos ter novos hábitos. Versículo 16: e a todos quanto andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Percebeu? Israel de Deus, não mais se referindo à nação de Israel, mas ao povo eleito em Cristo Jesus. Preste atenção no que diz o versículo 16, porque existe uma verdade aqui implícita e uma explícita. A explícita que nós estamos lendo: todos quanto andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles. E qual é a implícita que está presente no texto? O oposto disso. Se você não anda em conformidade com a regra que está na Bíblia, não espere paz e misericórdia da parte de Deus, mas o oposto disso: ira e vingança. Versículo 17: quanto ao mais, ninguém me moleste. A palavra molestar significa incomodar insistentemente. Paulo era assim, incomodado insistentemente pelas pessoas que não suportavam vê-lo em paz.
Quanto mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Muitas dessas marcas estamos vendo descritas aqui em 2 Coríntios. E a ideia da marca aqui, irmãos, a gente às vezes associa a marca às cicatrizes, alguma coisa assim, mas essa palavra no grego significa uma espécie, de selo de propriedade. Então eu trago no meu corpo o selo de propriedade que eu sou de Cristo. É justamente o que nós estamos tratando aqui hoje em 2 Coríntios. O que de fato atesta acerca do meu cristianismo, do meu serviço em favor do meu Salvador. É interessante que a maioria das pessoas que querem fazer algo para Cristo só querem fazer algo que lhes seja conveniente. Meu Deus, essas pessoas nem se atentam que essa era a mesma adoração que Caim ofereceu e que foi rejeitada. As pessoas na igreja se amontoam para oferecer esse tipo de oferta. O resto do meu tempo, o resto do meu dia, o resto dos meus bens, o resto. Como se Deus aceitasse. Deixe marcado aqui em 2 Coríntios. Vamos para o último livro do Antigo Testamento, livro do profeta Malaquias. Um texto que vocês conhecem muito bem. A partir do versículo 6. Malaquias 1:6. O filho honra o pai. O que significa honrar na Bíblia? Tratar com distinção. Tratar diferentemente. O filho honra o pai. E o servo ao seu senhor. Então, o que Deus deveria ser para nós? Pai e Senhor. Mas se eu sou o pai, onde está a minha honra? Onde está a evidência de que vocês me tratam com diferença em relação às demais? Pelo contrário, como nós vamos ver aqui. E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? É exatamente o que a gente já leu em 1 Coríntios 14. Casa de Deus deve haver decência e ordem. É isso que fala da palavra respeito. Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Você percebeu que a acusação maior é para os sacerdotes? Pois a eles cumpria o ofício de guiar o povo. É exatamente o que Paulo está mostrando em 2 Coríntios, como ele, enquanto servo de Cristo, enquanto apóstolo, pastor, mestre, precisava dar prova de que de fato ele era escolhido do Senhor para esses ofícios. Versículo 1 ainda, diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, versículo 6, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Perceba que aqui em Malaquias nós vemos uma espécie de diálogo. É como se Deus mostrasse para Malaquias o que as pessoas já iriam responder no automático. Mas como assim? Por que o Senhor está dizendo? Porque entenda, irmãos, que esses homens aqui, numa ótica humana, talvez eles fossem, como os falsos mestres, ministros de justiças. Eles se apresentavam disfarçados de ministros de justiça. Eles pareciam muito mais justos do que qualquer um. Mas Deus sabia o que de fato estava no interior deles. E estavam reprovados aos olhos de Deus. Mas eles se preocupavam mais com a sua aparência, com aquilo que os outros iriam pensar dele, do que com a reprovação de Deus. Olha que coisa insensata. Hoje as pessoas se preocupam mais com o que os outros vão pensar de mim do que com o que Deus está achando do meu comportamento. Meu irmão, com todo o respeito que eu tenho a vocês e as pessoas, que eu devo amar a todos, até os meus inimigos, mas se eu estou fazendo aquilo que é certo, eu não estou nem aí para essas pessoas me reprovarem. Minha consciência está em paz no Senhor. Mas é interessante como as pessoas elas não pensam dessa forma. Nós vivemos em uma sociedade onde a maioria das pessoas
vive refém da aceitação social. Quem não é aceito socialmente, normalmente entra num processo de depressão, se isola, porque eu preciso ser aceito. Por quê? Você não já é aceito por Cristo? E não só por Cristo, entenda que se você é de Cristo, Cristo não tem só você, Ele tem uma família aqui na terra. Todos que forem de Cristo também te aceitarão. Então, se pessoas estão olhando para você, que estão andando corretamente, estão reprovando, é porque também elas estão reprovadas. Sempre foi e será. A luz incomoda as trevas. Então, cuidado. Nossa principal preocupação é com a opinião de Cristo a respeito da nossa vida e não a opinião dos outros. Oferecei sobre o meu altar um pão imundo. O que é um pão imundo? Um pão que não prestava mais para ser oferecido para Deus. E ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Eles estavam dizendo exatamente isso em Coríntio. Eles diziam que a palavra de Paulo era... E o que saía da boca de Paulo? A palavra de Deus. Se eles estão desprezando a palavra de Paulo, é porque eles estão desprezando, antes de mais nada, a mensagem de Cristo. Hoje, nos nossos dias, ainda é assim. Mais ainda. Parece que pregar a Bíblia não anima as pessoas. Nós precisaríamos, para animar as pessoas, de métodos de motivação. Não faremos isso. Versículo 8. Quando trazeis um animal cego para sacrificar, não é isso mal? E o pensamento das pessoas é um pensamento pragmático. O perigo de você ser pragmático na igreja. O que é pragmático? É o que pensa só no resultado. Então, o animal não vai ser morto? Ele vai ser morto. Muitas vezes esse animal era morto e depois queimado completamente. Então, se ele vai ser morto, por que ele tem que enxergar? Ele vai ser morto. Se ele vai ser morto, por que ele tem que ser perfeito? Ele vai ser morto. Mas a ideia, ele vai ser apresentado a Deus. E aquilo que a gente apresenta a Deus tem que ser sempre o melhor. Ou então não apresentamos nada, também tem essa opção. O que não podemos, e os sacerdotes estavam lá para isso, é apresentar algo que o Senhor determinou que não aceitariam. Os sacerdotes, inclusive, tinham entre os seus ofícios o exame dos animais que iriam ser sacrificados. Mas a mentalidade dos sacerdotes daquela época, muito parecida com a mentalidade dos pastores de hoje, se a gente rejeitar esse animal, aí o povo não traz nada, aí a gente fica com fome, porque uma parte dessas ofertas ia para a manutenção dos sacerdotes levitas. Quando trazeis o animal cego para o sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Então as pessoas estavam mais temendo e valorizando autoridades humanas do que Deus, que é a autoridade divina. Ainda é assim hoje. Basta você ver como se trata os pastores da igreja. Então as pessoas tratam melhor um policial, porque está armado, do que o pastor da igreja. Por quê? Porque não tem respeito nenhum. Mas é o servo de Deus. Mas eu não respeito. E se chegar alguém com arma aqui? Eu respeito, porque está com arma. Era o mesmo pensamento dessas pessoas. Então, por acaso, Paulo vai dizer, e a gente já estudou isso em 2 Coríntios, que as armas da nossa milícia não são carnais, pelo contrário, são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Mas, infelizmente, a maioria não enxerga. Versículo 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas das vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, você acha que Deus vai aceitar esse tipo de adoração? Você acha que Deus vai aceitar algo das nossas mãos que não seja
uma real demonstração de que temos Ele em honra. Versículo 10. Olha a atitude de Deus. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde de qualquer jeito, em vão, o fogo do meu altar. Então Deus está dizendo, é melhor que não tenha culto, do que ter um culto que não seja com ordem e decência. É melhor não ter igreja, do que ter igreja para fazer coisa errada. Mas quando a gente fala nesse tipo de tom, pelo menos eu que já falei várias vezes assim, a gente é sempre julgado como aquele que não tem amor, aquele que não tem paciência. Não, irmãos, a gente tem tudo isso, mas a gente tem, acima de tudo, o zelo de Deus. Zelo pelas coisas de Deus. Para o bem de todos. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Perceba, as pessoas estavam dando os animais e Deus não estava aceitando. Os sacerdotes aceitavam. Se fazia, tudo aparentemente de forma normal. Então, cortava o animal, apresentava, uma parte era queimada, outra era levada aos sacerdotes, outra podia ser consumida também pelos ofertantes. Tudo estava sendo feito, mas Deus não estava aceitando. É interessante que muitos pensam que Deus está aceitando o que eles estão fazendo. E Ele não está. É o perigo de agirmos como as virgens nécias. Cuidado para que você não se veja como reprovado no último dia. Pois você pode se arrepender hoje. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado o incenso. E trazido as ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Já um anúncio de que o Evangelho alcançaria o mundo inteiro. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha mais aqui. Mas vós, versículo 12, profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda. E o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. Mais uma vez, uma clara referência ao desprezo que as pessoas têm da pregação bíblica nos nossos dias. Não suportarão a sã doutrina e levantarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. Isso é desprezo pelas coisas de Deus, o desprezo pela sua mesa. O alimento é sempre associado à palavra. Jesus nos ensina, nem só de pão viverá o homem de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora retorno com vocês a 2 Coríntios, para que você possa entender que o que o apóstolo Paulo narra aqui a respeito da sua trajetória como servo de Deus é algo muito mais profundo. É importante que a gente entenda o que de fato estava por detrás de tudo isso que o apóstolo Paulo viveu. Como muitas vezes, talvez, ele pudesse evitar esse tipo de perseguição e sofrimento se ele não fosse um cristão tão autêntico. Versículo 24, 2 Coríntios 11. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. Por quê? Porque entendia-se que 40 açoites ou mais poderia matar a pessoa. Então dava 40 menos um. Até porque se desse 41 e a pessoa que estava sendo açoitada morresse, o que estava açoitando seria punido por ter excedido a punição e levado a pessoa à morte. Pois essa punição não era uma punição de morte. A punição de morte dentre os judeus era o apedrejamento e dentre os romanos, crucificação e, no caso do romano, como o apóstolo Paulo, decapitação. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um.
Fui 3 vezes fustigado com varas. Varas aqui já era um tipo de punição dos gentios. Vemos o apóstolo Paulo passando pela esse fustigar de varas quando ele chega na cidade de Filipos. Passa lá um tempo, ele expulsa um demônio de uma mulher que adivinhava, então ele é preso e é fustigado com vara. Uma vez apedrejado. Você entende isso? O apedrejamento, irmãos, é uma pena de morte. Então significa que o apóstolo Paulo, ele foi dado como morto. E depois viu que ele não tinha morrido, mas os seus agressores tinham certeza, uma vez que o apedrejamento só parava quando a pessoa tinha certeza de que o acusado, ter cometido esse delito, que tinha como punição o apedrejamento, estava morto. Uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. E aqui temos no mínimo mais um naufrágio, provavelmente deve ter havido outros, porque aqui não tem o naufrágio que está lá em Atos, que o apóstolo Paulo vai parar na ilha de Malta, onde também é picado por uma cobra. Aqui também não tem. Naufrágio 3 vezes. E por que esse naufrágio? Você imagine que você é um crente, e aí você precisa viajar de avião para pregar a palavra de Deus. Eu estou falando isso, irmãos, e quem está com medo aqui sou eu. Os irmãos sabem que eu não gosto de avião. E aí o seu avião cai e você sobrevive. Você entra no avião de novo. A ideia do texto 3 vezes é: naufragou, e aí Paulo, vamos. Mas você não tem medo? Já naufragou uma vez com você? Eu não tenho a minha vida como preciosa. Percebe, irmão? O problema não é você ter medo. As pessoas têm medo. É normal a gente ter medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Tem gente que tem medo de barata. Tem gente que tem medo, de outras coisas. Tem gente que tem medo de escuro. Mas a ideia é que, como cristão, nós não somos mais dominados pelo medo. Nós temos medo, mas não somos dominados por ele. O cristão não é aquele que não tem medo, mas é aquele que vence o medo pela fé. E fique bem claro. Por isso que quando eu vejo essas pessoas tirando a valente e diz que não tem medo de nada, eu digo, meu Deus, não aguenta. Essas pessoas que falam isso é porque não entendeu ainda. No primeiro perigo, corre, vai embora. Nem entendeu contra o que e quem está lutando. Como crianças. 3 vezes o navio que ele estava naufragou, e ele não deixava de entrar no navio e pregar. E Paulo não entrava no navio, irmãos, para fazer hobby. Não era hobby de Paulo velejar. Paulo não era um velejador, Não, o navio era meio de transporte para Paulo pregar o evangelho. Daqui a pouco alguém vai pegar aqui e vai dizer: Paulo gostava de velejar, Paulo praticava, esses esportes náuticos. Não fazia não. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. E aqui é que fica o alerta. Ele ficou 24 horas, depois de um desses naufrágios, ele ficou 24 horas segurando um pedaço de madeira, à deriva, sem saber se ia ser resgatado ou não. Imagine. Irmãos, uma noite e um dia, no meio do mar, segurando um pedaço de madeira, muito provavelmente um pedaço de madeira, sem saber se seria resgatado ou não. Rapaz, tem que ser crente. Uma vez eu fiquei, alguns minutos, já fiquei em desespero. Eu falei: rapaz, o dia inteiro, de noite, imagine de noite, tudo escuro. Irmão, tem que ser crente. E eu vejo o povo hoje em dia, meu Deus, está chovendo. Sim, e você de açúcar? Vai derreter? Não, pastor, mas eu posso gripar. Eu sei, eu gripei essa semana, fiquei de cama 3 dias, me recuperei hoje. Mas, vamos lá, é para isso que fomos chamados. E aí, qual o problema? O máximo que pode acontecer é você ficar doente. E se acontecer de você morrer, vai para onde?
Para o céu. Olha que maravilha. Glória a Deus. Os crentes tudo medroso hoje em dia. Fulano está doente. Será que essa doença é contagiosa? Minha filha ontem estava com suspeita de conjuntivite. Fique tranquila, não está não. Eu não vou passar para ninguém. Aí eu fui abraçar ela ontem e beijar ela. Meu pai, se afaste, estou de conjuntivite. E minha filha, se respeite, minha filha. Você pode estar com uma doença que for, te abraço, te beijo. Eu posso pegar a mesma doença que você, não tem problema nenhum. Mas é impressionante como as pessoas hoje em dia são assim, né? Medrosas, medo que beira, né? E que isso é uma evidência de que está todo mundo tentando salvar a sua vida. Imagine você trancar seu filho no quarto e dizer, fique aí até passar a doença. Pelo amor de Deus, que tipo de pai é esse? Eu não, eu fico doente junto. Graças a Deus. E ele continua. Ele não só bastava isso. Ele diz, em jornadas, muitas vezes, o que é uma jornada? É o que a gente chamaria de uma missão. Uma missão foi dada a ele. Imagine, irmãos, você vai pregar em Feira de Santana. São 110 quilômetros de Salvador. Você vai a pé. Aleluia! E olha que hoje em dia tem estrada, viu? Não é o perigo que Paulo vivia. Hoje em dia, o mais difícil será o cansaço, que às vezes a pessoa não está preparada para andar 110 km de pé, assim, né? De forma sequenciada, né? Aí você anda 50, 60, dorme no meio do caminho, no outro dia já pega, retoma, chega no segundo dia de noite, e aí já tem que pregar. Não está aguentando nem ficar em pé, das pernas doendo, né? Jornada é isso. Era essas caminhadas assim, não tinha animal, né, para ficar em cima. Não, os cristãos, a maioria era caminhar de pé, por isso que às vezes pegavam o barco. É o transporte mais rápido e menos cansativo do que a jornada de pé. Eu fico vendo hoje a gente no transporte público. Rapaz, é muita cara de pau. Fora aqueles que a igreja é tão perto que chega a dar para ouvir o que o pastor prega daqui. Eu acho que é por isso que as coisas não veem. Não, se eu me esforçar muito, eu ouço a voz daquele escandaloso, né? Meu Deus, assustador. Jornada. Talvez a gente passe 30 anos na igreja sem uma jornada. Não é triste isso? Não, Paulo era jornada o tempo todo, era terminando uma, começando outra. Muitas jornadas. E nessas jornadas, o que esperava Paulo? Perigos. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes em perigos de rios. Paulo, você vai para o Rio São Francisco, lá em Tucumã, aqui rio? É Amazonas? É algum rio que tem lá, né? Sim. Pronto. Vai para lá, fazer rio, vai evangelizar, perigo. Lá no Amazonas tem anaconda esperando a gente, viu? Não vai ver, viu? Não vai ver dessas cobras, não. Tudo parente da serpente. Perigos de rios. O rio é tranquilo, vamos tomar um banho. Ah, eu sou crente, meu filho. É o olho lá, aberto. Tudo para o cristão é perigoso, irmãos. Perigos de rios. Em perigo de salteadores. Aqui é ladrão, a gente acha que só tem segurança no outro dia. Pastor, a Lapa está um perigo. É só Lapa. Meu filho, no século I já era perigoso andar sem ser assaltado. Você é um salteador, né? Então vai fazer a obra de Deus. Ninguém vai me assaltar porque eu sou de Deus. Vai nessa. Capaz de levar até a sua Bíblia. Mas a esperança do ladrão se arrepender. Lê na Bíblia que a sua, você vai ficar feliz, né? Não, vou não. Vai sim, em nome de Jesus, né? Então, em perigos de salteadores. Em perigos entre patrícios. O que são patrícios? Pessoas, né, como pessoas do mesmo país, né? Então, pessoas como o apóstolo Paulo, judeus, né? Então Paulo está dizendo, entre os judeus, que seriam pessoas da minha nação, né, no caso, não se referindo à terra, mas à nação de Israel, que por conta da dispersão se espalhou pelo mundo. E ele diz, eu passei perigos entre as pessoas do meu povo.
Eu acho interessante, quando a gente está no exterior, eu já estive algumas vezes, já morei no exterior, no passado distante, parece que foi outra vida, e aí você está lá ouvindo pessoas com idiomas diferentes, aí você ouve alguém falando português, um português brasileiro, porque o português de Portugal você não entende quase nada, né? Mas você ouve lá alguém falando, fala, sabe, é uma alegria, e você não vai de vez que os brasileiros te pegam lá. Não acho que os brasileiros não é tudo amigo, não. Tem uns brasileiros que é, né? Sei não vou nem falar. Então, cuidado, porque às vezes a gente coloca nossa expectativa naquilo que não deveria. É tudo perigoso para o crente. Não, fulano foi nascido e criado comigo. Não vai de vez. Cuidado. Né? Não, mas nós éramos melhores amigos antes de Cristo. Depois tudo mudou. Não se esqueça, o mundo jaz no maligno e nós somos de Deus. Há uma separação espiritual e por muitos não é enxergada, mas existe. Tem perigos entre os gentios. Então aqueles que não eram judeus, Paulo também passava por perigo entre eles, era perigoso para Paulo. E perceba que tudo isso, irmãos, parece que é Paulo tentando desmotivar a gente. Não parece que ele está querendo motivar a gente ao serviço cristão. Mas como assim? Quer dizer que se eu encontrar crente vai ser perigoso, se eu encontrar um descrente é perigoso também, é tudo perigoso? Não, Paulo, então você está me desestimulando. Depende. Porque se você é cristão, você vai se sentir estimulado por esse sofrimento que glorifica a Cristo. Deus nos tem dado graça não apenas de crer, mas de padecer por amor a Ele. Perigos entre os gentios. Muitas pessoas se sentiam protegidas na cidade, porque quando a gente ouve a palavra cidade na Bíblia, é muito diferente do que chamamos de cidade hoje. Então, a cidade de Salvador, dezenas de bairros, casas, é totalmente diferente do que se chamava cidade antes. As cidades normalmente elas eram cercadas de muro. E para quê? Para que quando houvesse qualquer tipo de invasão estrangeira, as pessoas podiam entrar na cidade e estarem protegidas lá dentro. Normalmente a cidade tinha esse muro, tinha aquele portão grande, né? E se abria de manhã, fechava de noite para impedir essas entradas e saídas indesejadas. Então a cidade para alguns era visto como um refúgio seguro. E Paulo já começa dizendo, não, para o crente não tem refúgio seguro. Só Cristo. Então, não ache que você vai estar seguro em nenhum lugar do mundo, só em Cristo. Eu queria que você deixasse aqui marcado. Vamos rapidamente abrir um salmo que todos vocês sabem. Salmo 126. Aleluia, glória a Deus. Amém. Salmo 127, isso mesmo, 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, quantas pessoas se propõem a construir coisas, mas se o Senhor não está lá, em vão trabalham os que edificam. Preste atenção na palavra em vão. Essa palavra em vão é muito parecida com a expressão que Paulo usa em 1 Coríntios 13, quando ele diz que sem amor tudo é inútil. A ideia não vai ter utilidade para você. É em vão. No livro de Ageu, do profeta Ageu, vemos o mesmo princípio. A vida do povo como um sactel furado, como um saco furado. Imagine que você compra um saco de feijão. Não sei por que eu pensei em feijão, né? E aí você está com um saco de feijão, você não sabe que ele está furado, e aquele saco está pesado, mas você vai sentir ele mais leve, você vai achando que é porque seu lombo está ficando anestesiado, e quando você chega em casa você percebe que a maioria do feijão ficou pelo caminho, porque o saco estava furado. Pois é, a vida do povo estava assim. E por que estava assim?
porque eles não estavam dando prioridade a Deus. Em vão trabalham os que lhe ficam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então não tem segurança na terra. Você pode estar num bunker, você pode estar nessas fortalezas que as pessoas constroem, né, para se iludirem que estão seguras, mas não há segurança, principalmente se você é crente. Versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto descansam nele. O verbo dormir aqui muitas vezes é mal interpretado. Parece que a pessoa, né, é preguiçosa e Deus está sendo conivente com a preguiça. Não, não é isso. A ideia é que a pessoa não se angustia, ela descansa no Senhor. Então eu volto para 2 Coríntios. O apóstolo Paulo, ele passou perigo entre os salteadores, perigos entre os patrícios, versículo 26, perigo entre os gentios, perigos na cidade. E o deserto. O deserto já é um lugar perigoso, mas vai que o crente pensa assim, né? Aquilo que é perigoso para os outros, para mim é seguro, não é não? O crente é perigoso mais ainda. Então, tudo que é perigoso para todo mundo, para o crente mais ainda. E aquilo que não seria perigoso para as pessoas do mundo, para o crente é perigoso. Então a ideia é essa. Em tudo somos atribulados. Em quê? Em tudo. Então Paulo ia para o deserto. Por que o deserto? Paulo gostava de ficar no deserto? Não. A ideia de deserto é, ele estava lá muitas vezes nessas viagens, passando por desertos, tendo que dormir, né? E era perigoso. O apóstolo Paulo precisava atravessar, fazer viagens pelo mar, e ele diz, em perigos no mar. E aqui não é só o perigo de naufrágio, tem outros perigos. Paulo, como assim, Paulo? Pois é tudo perigoso, né? Imagine que o navio não naufragou, mas você pegou uma tempestade que parecia que ia naufragar, como a dos discípulos, lembra? Eles começam a tirar água e se desesperam, vão acordar Jesus, e aí vai. Mas não naufragou. Mas aquela tempestade, você viu? Então tudo é perigoso para o crente. Tudo, né? Pastor, o senhor está se esforçando para me desmotivar? Não, irmão. É o contrário, né? Se você se preparar, né, para os dias difíceis, talvez eles não sejam tão difíceis assim, porque você vai estar preparado. E aqui é a parte que mais dói. Paulo já tinha dito que passou perigos entre patrícios e entre gentios. Dois tipos de pessoas, por assim dizer. Judeus e os não judeus. E agora Paulo vai dizer, eu passei perigo entre os crentes. E Paulo chama de falsos irmãos. Tem gente que diz, eu nunca vi essa expressão na Bíblia. É aqui, falsos irmãos. O que seriam falsos irmãos? Eu posso dizer para vocês, mais diretamente, nas palavras do próprio Paulo, 1 de Coríntios. Capítulo 5, a partir do versículo 9. Já em carta vos escrevi, que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro. Dizendo-se irmão. Imagine que a pessoa é seu irmão ou irmã e fala imoralidades com você. Não é seu irmão. Não pode ser. Essa pessoa te estimula a desejos impuros. Não pode ser seu irmão. Dizendo-se irmão, for avarento. Na igreja é quase impossível você encontrar uma pessoa avarenta, né? Porque eles não existem? Não, porque ninguém admite.
É impressionante. Avarento. Dizendo-se irmão, for idólatra. O que é um idólatra? Idólatra é aquele que criou Jesus. Vemos um caso em Filipe, inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, o Jesus desse grupo de pessoas, era um Jesus que não chamava-os ao sofrimento. Pelo contrário, era como se eles escolhessem, partes do Evangelho que agradavam a ele e que faziam com que eles tivessem vidas alegres aqui na terra e desprezassem as demais. Muito comum essa prática nos nossos dias. Alguém que, dizendo-se irmão, for maldizente. O que é o maldizente? É o que fala mal de tudo e de todos. Maldizente. A igreja mudou. Que ruim! A igreja vai voltar para o mesmo lugar. Péssimo! Não, mas é ruim que ela saiu. Não seria bom que ela vai voltar. Não, é tudo ruim. Sempre é ruim. Tudo não presta. É o maldizente. Só vive falando mal. Também vai ser caluniador, vai praticar injúria, mas a expressão maldizente é muito mais ampla, é falar mal. Ou ele diz, alguém que dizendo-se irmão for beberrão. Entenda beberrão como uma pessoa que entrega qualquer tipo de vício. O cristão não pode ter nenhum vício. Nós podemos todas as coisas, mas não somos dominados por elas. E o vício é quando alguma prática ou alguma coisa te domina. Então você é viciado. Então o cristão não pode. Alguém que dizendo-se irmão for roubador. Você imagina, irmãos, cristãos que querem obter vantagens ilícitas em outros cristãos. Eu já vi isso acontecer. E aqui Paulo vai dizer, com esses tais nem comais. Então quando você lê 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo está falando aqui com propriedade, porque ele conhecia muito bem esses falsos irmãos e os perigos que eles traziam. Por isso ele dá um conselho, com esses nem comais. Não esteja perto dessas pessoas. Não seja companheiro ou companheira dessas pessoas, porque elas não estão indo para o mesmo lugar que você. E faça isso para o bem delas, para que elas saibam que estão erradas e tenham a oportunidade de se arrepender. Então ele voltando aqui para 2 aos Coríntios, eu passei perigos entre falsos irmãos. Já lemos aqui recentemente, 2 de Timóteo, quando Paulo diz, sabe, Alexandre o Latoeiro é um exemplo de quê? Falso irmão. Resistiu fortemente às nossas palavras. Cuidado, existem muitos descendentes de Alexandre, não só os discípulos de Deus. Passei perigos entre falsos irmãos. Versículo 27. Paulo repete, em trabalhos e fadigas. E essa expressão, Paulo já tinha dito, em trabalhos muito mais. Mas aqui Paulo vai dizer, eu trabalhava a ponto de ficar fadigado. E a ideia de fadigado, irmãos, é quando você não consegue levantar a mão para beber um copo de água. Sabe aquele cansaço? Não sei, pastor, nunca fiquei numa situação dessa. Que você chega em casa e você está em dúvida se você vai comer ou dormir. E você está com muita fome, mas você está mais cansado ainda. E aí você diz, o estômago está roncando, eu estou com muita fome, mas eu estou tão cansado que eu vou dormir. Isso é fadiga. É esse tipo de trabalho exaustivo que o cristão se coloca. Por isso que quando eu vejo algumas pessoas dizendo que não estão fazendo as coisas na igreja, por isso ou aquilo, eu falo, não é possível. Não é possível. Não pode ser. Vigílias. E vigílias não tem nada a ver com a prática religiosa dos nossos dias. Vigília é você passar a noite sem dormir por não poder dormir. Então, cuidado. Não é você se reunir num ambiente totalmente preparado, um ambiente agradável. Aí as pessoas cantam, tem até lanchinho nas vigílias, As
As pessoas cantam, oram, tem descanso, depois volta a palavra, né? Pregação, né? Quando tem pregação, né? Mas a vigília é um momento onde as pessoas se confraternizam, né? Uma espécie de festa de crente. Essa vigília de Paulo não é isso. Em vigílias, muitas vezes, a prática da vigília não podia dormir. Você imagina, será que Paulo conseguiu dormir quando estava na voragem do mar? Você dormiria segurando um pedaço de madeira? Sabendo que podia ter um monte de tubarão lá embaixo, olhando para você e dizendo, meu lanchinho. E aí? Ô irmão, você pode ter a fé do mundo, mas dormir na voragem do mar, dorme não. Negócio em pena, né? Dormir no meio de uma tempestade, só Jesus. A gente no máximo fica em paz, mas em paz com o olho aberto, orando. Senhor, se o navio afundar, me leva, que eu não doa, né? Como os moravianos, louvando no meio da tempestade. Vigílias, muitas vezes. E aí Paulo vai dizer uma coisa que todos vocês estão familiarizados, amém? Fome e sede. Fome e sede. Aqui não é jejum, aquele jejum enganador que a maioria faz. Eu conheci um monte de gente que jejuava café da manhã e almoço. Como assim? Guardava o café da manhã e o almoço. Na janta comia o café da manhã, o almoço e a janta. Eu digo, rapaz, que jejum. Aí a pessoa, não, estou jejuando. Aí você, estou jejuando. Guarde para mais tarde. Não, mas não está jejuando, né? Você vê que é uma atitude meramente religiosa dessas pessoas, né? Até o mundo é mais, né? Por exemplo, no mundo tem a prática do jejum intermitente. Eu até faço. Você fica o dia todo sem comer. Pastor, você está sem comer? É jejum? Não, meu filho, é jejum intermitente. Tem nada a ver com a Bíblia. Eu acho que eu sou mais espiritual por causa disso que eu não sou. É uma prática que eu adotei porque em um determinado momento da minha vida dava muito trabalho fazer comida e eu estava com a cabeça tão cheia de problemas no ano passado. Eu falei, vou ficar sem comer, eu vou falar um negócio chamado jejum intermitente, deixa eu ver se funciona. E funcionou para mim. Fico o dia todo sem comer, só comi uma vez por dia, né? Acabou funcionando, perdi 22 quilos, né? Embora não pareça, mas eu perdi. Então não é isso que Paulo está falando aqui, é ausência de comida mesmo. É você querer comer e não tem. E aí? E não foi só fome. Olha, irmão, fome dói, mas sede é pior. O rico que estava no inferno, ele sentiu fome? Provavelmente, mas o que foi que ele queria? Uma gota de água. Uma gota de água. Sede, irmãos, é algo desesperador. Dá até vontade de beber água. Vou esperar. Domínio próprio. Então, muita fome. Passei fome e sede. Porque parece que o crente não pode passar essas coisas. Não só pode, como vai. Pastor, mas tem crente que nunca passou isso a vida inteira. Que pena. Né? Muito triste você não ter tido a oportunidade, né, de passar por experiências que iriam provar se o seu cristianismo é verdadeiro ou não. Desesperador uma pessoa aí para os seus últimos momentos sem ter certeza da sua salvação. E pior, ou ter uma certeza infundada, como uma das virgens dessas, como aquele que o Senhor nos ensina, que vai até ele e diz, Senhor, Senhor, eu não conheço você, agora não me conhece, então eu não expulsei demônios, fiz milagres, profetizei, e o Senhor vai dizer, não conheço, apartai de mim, você vivia em iniquidade. Muitos naquele dia passaram por essa experiência. Por isso, irmãos, tudo que testifica acerca da nossa filiação divina deveria ser visto por nós como algo maravilhoso. E nada testifica mais que somos de fato discípulos de Cristo do que os sofrimentos que passamos por Ele. É por isso que o apóstolo Paulo fala, hoje nós não apresentamos mais animais como na época de Malaquias, nós apresentamos a nós como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Se Deus em Malaquias não aceitava animais, né, não
fossem os animais que eram de fato determinados, né, sem mancha, né, animais perfeitos, não podiam ter nenhum tipo de defeito. Imagine hoje, em relação à nossa vida. Versículo 27 ainda: vigílias muitas vezes, fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. A palavra frio significava que Paulo não tinha onde se refugiar, não tinha uma casa para se abrigar, uma lareira para acender. E nudez fala, faltava até roupa condizente com o frio que ele estava passando. Nudez não é nenhum tipo de apologia e imoralidade, pelo contrário. Paulo queria essas roupas para se cobrir. Você já experimentou estar molhado no frio? Parece que dói. Você puxa o ar, né? Dói o pulmão. Paulo diz, eu passava esse tipo de frio. E faltava roupa para eu me cobrir para o frio. E aí Paulo diz, a lista não acaba aqui. Paulo fala, todos esses sofrimentos aqui eram sofrimentos visíveis, que qualquer um poderia ver o que eu passei. Mas eu passava por situações muito mais dolorosas, é como ele vai apresentar aqui, que as pessoas não sequer percebiam. Além das coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação em todas as igrejas. Você imagina isso? Você ia no quarto de Paulo, quando ele estava em casa, tinha uma casa, ele estava passando por isso aqui, falando, pelo menos hoje ele vai ter uma boa noite, não está no perigo, não tem frio, está tudo tranquilo aqui, Paulo tem uma casa, né? Hoje vai. Aí você olha, Paulo está lá sem dormir. Por quê? Eu estou preocupado com o Filipe, com o Corinto, estou preocupado com o que está acontecendo na Galácia. Como foi escrita a carta aos Gálatas? Estou extremamente perplexo. Você imagina o sentimento de Paulo antes de escrever aquela carta, quando ele teve a notícia do que estava se passando na Galácia, que as pessoas estavam abandonando rapidamente o verdadeiro evangelho por um falso. Imagina o que Paulo sentiu antes de escrever a carta. E esse sentimento hoje em dia, irmãos, é desconhecido pela maioria. Por quê? Porque para sentir isso você tem que se importar com as pessoas. E a gente vive num mundo insensível, onde as pessoas pararam de se importar com os outros, pararam de se preocupar em fazer o bem, onde as pessoas dizem que amam sem nem entender o significado de amor, e sem preocupação em demonstrar a sinceridade no sentimento do amor. São dias terríveis, irmãos. Algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. A gente já viu uma demonstração dessa preocupação aqui em 2 Coríntios, quer ver? 2 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 5. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos da vossa saudade, do vosso pranto, do vosso zelo por mim aumentando. Assim, meu regozijo. Mais adiante, o apóstolo Paulo fala também sobre isso. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 15. Com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar convosco, para que tivesseis um segundo benefício, por nosso intermédio passar a Macedônia. Da Macedônia voltar a encontrar com vocês e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isso, terei porventura agido com leviandade, ou deliberar acaso, delibero segundo a carne, sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não. E a ideia do apóstolo Paulo é mostrar aqui como ele se preocupava
com as pessoas e como ele iria resolver, né, os problemas que se apresentavam todos os dias na igreja. Perceba que todas as cartas, todas elas, mesmo as cartas em que Paulo vai elogiar os irmãos, como na carta aos Filipenses, aos Tessalonicenses, mas todas as cartas, elas são escritas com o intuito de sanar problemas e dúvidas que haviam nas igrejas. E não tenha dúvida, todas essas cartas eram precedidas de noites de preocupação e angústia do apóstolo Paulo pelos irmãos. É triste, irmãos, que a gente percebe a atitude de alguns que se dizem extremamente preocupados pelo fato de que a maioria dos seus não são cristãos. Mas a gente não vê as pessoas perdendo o sono por isso. Qual foi a última vez que você perdeu o sono porque alguém que você ama, você sabe que está indo para o inferno? Perceba que isso não tira o sono dos crentes. As pessoas perdem o sono por dívidas, perdem o sono por enfermidades, mas não perdem o sono por saber que as pessoas que eles amam estão indo para o inferno. Então, quando a gente ouve o apóstolo Paulo falar disso aqui, a gente não tem noção do que ele está falando. Deveríamos. Algo que pesa sobre mim. Pesa. Paulo fala de um peso. E olha que coisa. É o mesmo Paulo que vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Por que aqui Paulo diz que pesa sobre ele? Porque Paulo está falando de dores físicas ou do que ele sofria por Cristo. Paulo está falando aqui do que ele sofre pelos irmãos. É o sofrimento pelos irmãos, porque o amor de Cristo estava nos irmãos, pelas pessoas que iriam dizer, crucificam. Então, o menor versículo da Bíblia, você aprende isso naqueles joguinhos, né? Bíblia em ação, que é, né? Quiz da Bíblia. Minhas filhas jogavam muito quando elas eram menores e se diziam crentes. Algo que pesa sobre mim diariamente para me orientar. Por isso eu procuro fazer o máximo possível para seguir a orientação para a Bíblia e ser uma referência para os irmãos. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo não se preocupava somente com as igrejas que ajudavam ele. Não, Paulo se preocupava com todas as igrejas. Versículo 29. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. E aí? Paulo sentia. Olha, abra comigo em 1 de Coríntios, é uma passagem que eu sei que vocês amam. Há uma identificação. Primeiro de Coríntios. Primeiro de Coríntios, capítulo 1. Versículo 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, os fofoqueiros. Esses fofoqueiros estão tudo no céu, viu? E eu estou falando fofoqueiro aqui, irmãos, na brincadeira, porque eles não são fofoqueiros, eles são pessoas que se importam. Se alguém está falando da sua vida em algo que você está fazendo errado, você deve agradecer. Independente da intenção da pessoa, ela te alertou acerca de um erro que você precisava corrigir. Ah, mas fez isso de uma forma que não foi a ideal. Sim, agora tem que ser assim, é? Ideal? Como nós vamos ser perfeitos se somos fazer coisas perfeitas se somos imperfeitos? Pois a respeito de vocês fui informado pelos da casa de Cloé que há contendas entre vós. Imagine o sentimento de Paulo quando chegou essa informação até ele. Foi o que ele sentiu. Agora, abra comigo
na carta aos Gálatas. A gente já até abriu já, mas agora é o capítulo 1. Quero mostrar para vocês as preocupações que Paulo sentia, e também é a nossa, e eu espero que seja de vocês. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns entre vós que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O que você acha que Paulo sentiu quando escreveu isso aqui? Ele havia acabado de evangelizar essa região da Galácia, e agora se entrega de novo à missão, ou evangelizar em outros lugares, e ele fica sendo informado: ô Paulo, sabe a igreja que você acabou de plantar na Galácia? Pois é, o pessoal está abandonando em massa o verdadeiro evangelho por um falso evangelho que chegou lá pelos falsos mestres. Você acha que ele dormiu? Você acha que ele ficou tranquilo? Deus está no controle. Você já viu que as pessoas usam a expressão Deus está no controle quando não deveriam usar? Deus está no controle é sempre para quê? Para justificar a minha apatia, para justificar a minha frieza, para justificar o meu descompromisso, minha falta de zelo. Aí Deus está no controle. Não é a mesma coisa de dizer assim: não é problema meu. Deus está no controle, eu sei, mas você não se sente responsável por nada. Gálatas capítulo 1. Agora abra comigo a carta de Paulo aos Filipenses. Pastor Paulo tinha era preocupação, né? Você não viu é nada. Aqui é só uma partezinha. O pastor não queria estar na pele de Paulo. Irmão, eu queria, viu? Porque vai para o céu. É bom demais ter certeza que vai para o céu. O sofrimento dos dói, mas essa plena convicção é maravilhosa. Paulo fala isso, inclusive, aqui na carta aos Filipenses. Mas o que eu quero mostrar com você aqui na carta aos Filipenses é quando o apóstolo Paulo fala, versículo 2, capítulo 3, Filipenses 3, 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Você sabe o que significa esse verbo acautelar? Significa fique de olho aberto, nem pisque. Porque se você piscar o olho, eles te passam para trás. E ele repete 3 vezes a expressão acautelai-vos. Ele chama esses homens de cães. Não associe os cachorrinhos de hoje com isso aqui. Cães eram animais violentos e raivosos. Ainda aqui na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo vai falar aqui sobre o cuidado que essas pessoas deviam ter em relação à atividade desses homens. Mais adiante, ele vai dizer aqui no versículo 18 desse mesmo capítulo 3: pois muitos andam entre nós, entre quem? Entre quem? Nós. Esses homens que andam entre nós estão fora ou dentro da igreja? Dentro. São poucos ou muitos? Muitos. Porque muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, ao que pesa sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Você imagina Paulo escrevendo essa carta e ele chora, se preocupando com a realidade dos filipenses. Ele que estava longe da igreja, fisicamente. Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Esse é o tipo de sofrimento que um cristão passa, quando ele olha e vê outras pessoas ao seu redor se desviando.
Volto agora para 2 Coríntios. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Acautelai-vos, é o que Paulo diz. Acautelai-vos. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, a ideia de escandalizar significa tropeçar em uma pedra. Então Paulo está dizendo, quem tropeça, que eu não fique indignado com isso. Por quê? Porque quem tropeçou, tropeçou em alguma coisa. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para não ser pedra de tropeço. É inclusive essa expressão que Jesus diz: é necessário que haja escândalos entre nós, mas ai de quem por meio deles vier. Então Paulo está mostrando aqui o que de fato era o ser cristão, o serviço. Versículo 30, já caminhando para a conclusão. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. É justamente isso que deixava os coríntios perplexos. Pois tudo que o apóstolo Paulo disse aqui era que eles não queriam viver. A semelhança de hoje, você vê algum tipo desses pastores da televisão, famosos, que vão passar alguma coisa disso daqui? Nem de perto. E eles ensinam o que para os seus seguidores? Que essas coisas aqui são sinônimos de maldição e não de bênção. Inclusive eles fabricam, receitas para você evitar esse tipo de coisa. Vai que você usa uma meia ungida e aí não cai, o seu navio não naufraga. Então, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. É impressionante como as pessoas têm dificuldade de reconhecer a fraqueza. Desde o começo do Evangelho, ele chegou genuinamente a mim. No princípio eu tive muita dificuldade, mas hoje é uma segurança para a gente. Você não precisa ser super, irmão. E eu vou logo adiantando, você não é. E nunca vai ser. A não ser em uma coisa, super pecador. O resto, irmãos, não vai. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito. Paulo não perdeu a oportunidade de falar amavelmente de Jesus. Sabe que não minto. Olha a preocupação de Paulo, mostrar com os irmãos que ele contava com a aprovação de Deus e não dos homens. Mostrar para as pessoas que o importante para ele deveria também ser importante para elas, era ter a aprovação de Deus. E a evidência disso fica claro. E ele vai dizer aqui no versículo 32, em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Paulo apresenta isso como demonstração de que ele era fraco. Mas Paulo, por que você não peitou esse povo? Porque Deus não mandou. Eu não entro em batalhas que Deus não mandou eu entrar. Eu não tenho que provar para as pessoas que eu sou corajoso. Eu não tenho que provar para ninguém que eu posso isso ou aquilo. Não. Eu faço o que Deus manda. Mesmo quando for muito difícil, eu vou fazer. Ele vai me dar graça para isso. Mas o que Deus não mandou, eu não vou fazer. Mas pode ser que você seja difamado por isso. Eu já fui muito. Pastor, por que você não foi em tal lugar? Pastor, por que você não visitou não sei o quê? Pastor, porque Deus não mandou. E várias pessoas nunca entenderam isso e falaram muito mal por trás. Não posso fazer nada. Eu só vou aonde Deus manda eu ir. E onde Ele manda eu ir, ter minha consciência em paz. Nunca deixei de ir.
tem que ser a nossa vida, irmão. Você não tem que jogar para a plateia. Você tem que seguir a ordem de Deus. Isso já vai ser muito. Até porque não dá para fazer, nunca vai dar para fazer as duas coisas, agradar as pessoas e agradar a Deus. Nunca vai dar. Quero mostrar para vocês esse fato. Vamos ver em logo, Atos capítulo 9. Pastor, você falou em logo, pensei que a gente ia entrar numa máquina do tempo. Mas se você tem imaginação, tudo é possível. Atos capítulo 9. O que fez com que esse governador ficasse tão indignado com Paulo? Vamos ver. Vai que Paulo não pagou alguma dívida? Será que foi alguma coisa assim? Paulo criou confusão com alguém? Atos capítulo 9, versículo 20. Aqui, olha que coisa. Paulo, depois da sua conversão. Eu vou ler a partir do versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas. Rapaz! A Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de nos levar amarrados aos principais sacerdotes? Olha o poder de Deus, irmãos. Como é bonito ver o poder de Deus. Ver pessoas que estavam andando em uma direção e de fato tiveram suas vidas transformadas. Mas hoje em dia parece que entrar na igreja é como que trocar de roupa. Não, irmão. Entrar na igreja é ser uma nova criatura. Não é trocar de roupa. Não é ser uma versão melhor de você. Não, é ser um novo você. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Versículo 22. Saulo, porém, aqui ele ainda é chamado de quê? De Saulo. Ele está bem no comecinho. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Eu te pergunto, irmãos, onde foi parar aquele fervor que vocês tinham no início? Não paravam de falar, de deixar versículo bíblico no WhatsApp, não parava de falar de Jesus hora nenhuma. Era um WhatsApp para todos os conhecidos, falando de Jesus. Por que você parou? Por que esse fervor parou? Ah, pastor, eu não fui assim tão bem recebido como eu imaginava. Porque você imaginou que ia ser bem recebido? Então quer dizer que você está me falando que a multiplicação da maldade esfriou o seu amor? Que é isso que você está dizendo para mim. Cuidado, porque é uma advertência. De fato, a multiplicação da maldade esfriará o amor de quase todos. Mas a pequena parcela que perseverar até o fim em amor, estes serão salvos. Então, você tem que ter o zelo do começo, agora com entendimento. Que você já obteve com esses meses, esses anos de igreja. Mas aquele zelo que chegava a incomodar as pessoas mais próximas, porque de 10 palavras que você falava, 11 eram Jesus. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é tudo, Jesus me salvou, Jesus me libertou. Jesus! Por que parou agora? Parou por quê? Vê que na vida do apóstolo Paulo isso não só diminuiu, cresceu. Decorridos muitos dias,
os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Irmãos, queriam matar o apóstolo Paulo já no começo. Por isso que eu quis ler com vocês, quando a gente lê lá em 2 Coríntios, a impressão que tem é que só queriam prender Paulo para averiguação. Não, eles queriam matar Paulo, já aqui, nos primeiros momentos de Paulo como cristão. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo. De noite, guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos... Paulo já tinha discípulo? Você vê. Sabe, irmãos, eu acho interessante que hoje a expressão pastor, ela não tem mais o significado bíblico. Virou apenas uma espécie, de nomenclatura de cargo. Mas a ideia de pastor é uma responsabilidade que alguns recebem de cuidar de outros. Então esse chamado de Paulo vem desde o início. Ele começou a pregar e já aproximavam pessoas dele, que Deus colocava esse zelo no coração dele para cuidar dessas pessoas. O ministério do pastor é um chamado de Deus. Jamais é feito pela vontade humana. Por isso que há tão poucos pastores. Há muitos que se dizem, mas poucos que efetivamente são. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. É isso que ele se refere lá. E Paulo apresenta isso, justamente para que os seus algozes se inflamassem ainda mais. Está vendo? Um fujão. Que isso? Se a pessoa que estiver falar mal de você, ela não precisa de motivo. Quem quer falar mal de você, falar. Não precisa de motivo. Então não se preocupe se as pessoas estão falando mal. A gente tem que se preocupar se isso que elas estão falando tem razão de ser. Mas se não tem, faz parte. Nossa preocupação, mais uma vez, repito, tem que ser em fazer a vontade de Deus. Mas a grande questão, irmãos, o que eu percebo hoje, muitos se sentem incomodados quando são mal falados, é porque esse mal falar, na maioria das vezes, tem razão de ser. Então, imagine que alguém diz que você não tem o zelo pelas coisas de Deus como deveria. Isso é mentira? Pastor, você não está dentro de mim e eu preciso. Se alguém diz que você é um cristão frio, não estou vendo ninguém aqui pulando, dando glória a Deus, chorando. Então, vamos ver como é que está esse coraçãozinho aí, Então, muitas vezes a gente fica chateado com determinadas coisas que a gente ouve a nosso respeito, porque tem razão de ser. Aí, isso é que chateia as pessoas. Mas se uma pessoa diz algo que você não é, eu já disse para os irmãos recentemente, eu fui acusado de xingar uma pessoa. Aí eu tive que me defender numa delegacia. Cheguei lá, a delegada perguntou: você xingou essa pessoa que está dizendo que você xingou? Eu falei: senhora, eu nem xingo. Não é que eu não xinguei essa pessoa, eu não xingo. Eu não falo essas palavras, não fazem parte da minha maneira de falar. Então, aquilo não me diminuiu em nada. Por quê? Eu nem faço isso. Eu não fiz isso com essa pessoa, porque eu nem faço isso. Mas a maioria das coisas nos incomoda porque a gente sabe que no fundo tem uma razão de ser. No fundo, talvez, que as pessoas estejam falando
tem um pouco de sentido. Aí isso incomoda. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente não quer que a sujeira da nossa vida seja lavada em público. Não é assim? Não, vou resolver esse problema, mas assim, né? Aqui dentro, ninguém sabe. Por que não pode saber? Qual o problema? Você é falho. Você falhou. Você admitiu que falhou. Se arrependeu. Glória a Deus. Mas o que vão pensar de mim? E você está preocupado com isso? Você devia estar preocupado em se o seu arrependimento foi sincero e dar provas de que você se arrependeu de fato desse que você estava fazendo e era errado. Não preocupar-se com o que as pessoas... Porque se você for luz, a luz não pode ser ignorada. Ela vai agradar a poucos e desagradar a maioria que vivem nas trevas. Por que rejeitaram a Cristo? Porque amavam mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras... Então, quais são as pessoas que se incomodam com a luz? Quem quer esconder, o que faz? Você e eu não somos assim, não mais. Então, por isso, irmãos, que quando você sabe quem você é, quando as pessoas falam coisas de você e de mim, que não dizem respeito com o que de fato somos, isso não nos incomoda. Então, cuidado, porque muitas vezes esse incômodo que a gente está sentindo não é propriamente pelo que dizem, mas porque o que dizem tem um pouco, para não dizer muito, de verdade. Isso que é triste. Se as pessoas estão mentindo a nosso respeito. Pedro, inclusive, fala disso. Vamos lá. Carta de Pedro. Deixa eu ver aqui. Primeiro Pedro, capítulo 3. Versículo 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Olha o que Pedro está dizendo. Se você for uma pessoa muito correta, você vai evitar determinadas perseguições que vêm sobre as pessoas que não são corretas. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurado sois. A gente está sofrendo porque a gente está fazendo o que é correto. A expressão bem-aventurança, vocês já conhecem, o Sermão do Monte, vem da palavra grega makarios, que significa feliz, felizes. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquei alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O que Pedro está dizendo aqui? Você está preparado para dizer por que você vive essa vida diferente do mundo? Isso para aquelas pessoas que vivem de forma diferente do mundo. Supondo que somos verdadeiros crentes, quero pensar assim, as pessoas nos perguntarão muitas vezes por que fazemos determinadas coisas que é o contrário do mundo. Rapaz, a pessoa está fazendo isso e aquilo com você e você não vai fazer isso e aquilo com ela? Não. Por que você não vai? Aí você vai dizer a razão da sua esperança. A minha esperança não está na justiça dos homens, está na justiça de Deus. A minha esperança não é evitar sofrimentos aqui, mas a minha esperança está na vida eterna, onde não há sofrimento. Versículo 16: fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros fiquem envergonhados. Essa é a postura que Paulo mostra aqui. É isso que Paulo está descrevendo acerca do testemunho dele, e que deve ser também o nosso. As pessoas vão falar determinadas coisas sobre a gente, a ponto delas ficarem envergonhadas, não nós.
Por quê? Porque a gente faz o contrário do que elas estão dizendo. E isso vai ficar cada vez mais evidente que eles são mentirosos e que nós somos verdadeiros. Por exemplo, irmãos, quantas pessoas já falaram, né, que a gente não tem compromisso nenhum com a igreja, a gente não tem compromisso nenhum com as pessoas, que maltratamos. Quantas pessoas disseram que eu sou um falso pastor, um falso mestre, sou um mentiroso sem vergonha? Pois é, eu continuo pregando o verdadeiro evangelho. De maneira que eu desafio qualquer pessoa a pregar todas as pregações que estão disponíveis na internet. Imagine se a gente tivesse alguma coisa a esconder, iria filmar as pregações para fazer prova contra a gente. Então, cuidado, porque cada vez mais fica evidente que as acusações eram falsas. Mentiroso? Não, não sou eu. Mentiroso é aquele que disse que eu era mentiroso. Por quê? Porque eu falo a verdade e provo que falo a verdade. Já a pessoa que acusa não prova o que acusou. Problema. Até para os homens, isso é um delito. Você imputar um crime a alguém é algo visto pelo direito dos homens como grave. Notícia falsa de crime e outros delitos, que é você dizer que alguém fez algo de errado sem ele ter feito. Eu não estou nem falando de calúnia, de difamação, que são outras coisas que são de menos potencial ofensivo, por assim dizer. Cuidado com a sua postura, para que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados. Não é você que tem que se sentir mal quando alguém fala mal de você. A pessoa tem que se sentir mal. Você não fez o mal que a pessoa está te dizendo. Então é para isso que serve a sua consciência no Senhor. O problema, como eu disse, é que muitas vezes a nossa consciência não está em paz no Senhor. Aí é um problema. Mas se sua consciência está em paz no Senhor, o que é que está escrito no Sermão do Monte? Fique feliz quando disserem todo tipo de mentira a vosso respeito, porque grande é o seu galardão no céu. Então, cuidado, irmãos, cuidado com a preocupação exagerada com a opinião dos outros. É claro que a gente tem, né, que sempre que possível, né, ter um bom nome, né, ou seja, fazer coisas corretas, e as pessoas vão ver que fazemos coisas corretas, mas nenhum tipo de preocupação em relação ao fato se essas pessoas vão entender ou não o que estamos fazendo de correto. É absoluto. Pelo contrário, né? Sabemos que na maioria das vezes vamos ser vistos como contraventores. Por quê? Porque vivemos em um mundo onde o certo está errado e o errado virou certo. Basta a gente olhar para essa questão, por exemplo, da sexualidade. Você ser uma pessoa, né, tradicional virou exceção. Tanto que a expressão é fulano é casal tradicional. Aí eu me pergunto, e tem outro tipo de casal? Pois é, o outro tipo de casal, outros tipos de casal viraram a regra. Qual é a exceção? Os casais tradicionais. Família tradicional. E tem outro tipo de família? Deve ter, porque se tem a família tradicional. E o que é a família tradicional? Pai, mãe e filhos. Aí hoje você tem pai e filhos, mãe e filhos. Pessoas que não se identificam nem como pai, nem como mãe, e têm filhos. E pode tudo hoje. Só não pode a gente falar, e aí é crime. Mas como assim? Aí você quer que esse mundo te aceite, te aplauda? Não. Mas é o que Pedro está dizendo aqui. Haja de tal forma que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados. Pois é, eles vão dizer que, por exemplo, o que eu prego aqui seria uma intolerância em relação a determinados grupos. Pois é, nunca ofendi ninguém, nunca agredi ninguém, nem verbalmente, nem fisicamente como cristão. Agora, não
posso dizer a mesma coisa dessas pessoas em relação a mim. Mas elas não estão falando que a gente é intolerante? E por que são eles que são tão agressivos? Então perceba que a própria atitude deles já evidencia quem é que está certo e quem não está. O cristão, ele faz tudo em amor. Até a exortação em amor. Correção em amor. Por isso, cuidado, mais uma vez, para a gente concluir aqui em 1 Pedro e concluir também a exposição da noite de hoje. Versículo 16: fazendo todavia com mansidão e temor, 1 Pedro 3,16, com a boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Fiquem envergonhados o bom procedimento em Cristo. Porque se for a vontade de Deus, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o bem, por praticares o que é bom, do que eu praticando o mal. É ou não é, irmãos? Então, você vai sofrer. Não é melhor sofrer pela motivação certa? Porque não se engane, não ache que todo sofrimento glorifica o Senhor, de jeito nenhum. Já vimos em 2 Coríntios que o sofrimento segundo Deus opera arrependimento para a salvação, e o sofrimento para o mundo, segundo o mundo, gera morte. Então você pode sofrer e se tornar uma pessoa mais dura, mais insensível, mais maldosa, mais agressiva, mais iracunda. É isso que o mundo quer fazer com a gente. Por isso que um cristão do passado tem essa frase, né, que é atribuída a ele: quando um perverso lhe fizer o mal, perdoa-lhe, para que não sejam dois perversos. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, voltando aqui para 2 Coríntios, para que a gente possa concluir. Se é necessário que me glorie, e aqui eu vou falar como a conclusão da exposição de hoje, se Deus permitir estarmos reunidos no domingo pela manhã, vamos começar a partir do versículo do capítulo 12 novamente. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. E aqui, irmãos, eu concluo com um questionamento a todos nós. É interessante que a igreja tem se dividido de diversas formas. E uma das divisões da igreja é de pessoas que acreditam em revelações e pessoas que não acreditam. E aí as pessoas perguntam normalmente: você está em qual grupo? Para mim, eu digo: nos dois. Mas como assim? Você acredita em revelações e não acredita? Eu acredito em revelações, mas não em todas. Pelo contrário, eu acredito em poucas revelações que dizem. Mas a questão aqui é, e é isso que Paulo quer mostrar, é que tipo de intimidade você tem com o Senhor. Entenda, eu não estou dizendo que você vai ouvir coisas de Deus que não estão na Bíblia, não. Mas você precisa ouvir a voz de Deus. Mas toda vez que eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. Eu sei, maravilhoso isso. Mas e quando você ora, você não ouve a voz de Deus? Quer dizer que quando você ora, é só você que fala? Minhas filhas não são crentes, já se disseram um dia crentes. Espero que algum dia elas de fato nasçam de novo. Não só elas, mas meu filho também, e sejam salvos. Mas uma vez, quando elas eram menores, eu falando com elas que Deus disse algo, elas disseram para mim, na inocência das crianças,
Meu pai, Deus fala. E eu disse para ela, essas duas, eu digo, filha, ele fala. O problema não é que ele fala, o problema é que quando ele fala, a maioria das vezes ele fala o que a gente não quer ouvir. É por isso que a gente muitas vezes deixa de buscar ou ouvir essa voz de Deus. Imagine que você está em dúvida se deve se relacionar ou não com uma pessoa. Aí você vai buscar a voz de Deus. Mas você, de alguma forma, já imagina que a resposta de Deus é não. Porque já há claros indícios que essa pessoa não é para você. Você vai ficar esperando para ouvir Deus falar? Na maioria das vezes não. A gente evita ouvir determinadas coisas que a gente não quer ouvir. É o mesmo princípio que Paulo diz, como tendo comichão dos ouvidos. Então, porque muitos, a grande maioria das pessoas que um dia já ouviram a voz de Deus, param de ouvir. Quer um exemplo? Eu poderia dar vários. Saul. Vocês já leram lá no livro de Samuel que Saul profetizou junto com os demais profetas? Você imagina isso? E depois, no desespero, no fim da sua vida, ele está buscando uma necromante para ouvir por meio do espírito do profeta Samuel qual seria o direcionamento de Deus. Olha o desespero, a que nível chega. Capítulo 55 de Isaías diz: buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Em outra parte da Bíblia diz: chegará um dia em que as pessoas terão fome, mas não é fome de comida, é fome de ouvir a palavra, a voz de Deus. Então é imperativo, irmãos, que você tenha experiências com Deus o máximo de vezes. E porque diminui as experiências com Deus à medida que muitos vão completando mais tempo na igreja. Não deveria ser o contrário? Pois é, deveria. Mas e por que diminui? Porque diminui também a sua procura. O princípio que o Senhor disse em Jeremias continua valendo: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Percebe, irmãos, que na maioria das vezes, quando a gente percebe que algo vai dar muito trabalho, a gente já evita. A gente já deixa aquilo de lado. Vai dar muito trabalho. Não vou nem começar. Vai dar muito trabalho. Então é preciso que a gente tome cuidado, porque a reprovação que a gente vê na Bíblia, não os conheço, não fala como numa leitura superficial, muitos se enganam. Quer dizer que o Senhor não me conhece? Como assim? É até algo incoerente com a Bíblia, porque como o Senhor não me conhece se Ele sabe de tudo? Mas o verbo conhecer ali significa relacionar-se. E a reprovação de Jesus vai ser: você nunca buscou um relacionamento íntimo comigo, por que está buscando agora no céu? Por que está buscando agora? Por que você não buscou enquanto eu estava disponível para você? Então é preciso, irmãos, que a gente desperte nesse sentido. Ouvir a voz de Jesus é tão importante quanto ler a Bíblia, quando fazer as coisas que Ele manda. Entenda, quando Jesus fala a respeito da oração que eu e você deveríamos ter, Ele diz: você vai entrar no seu quarto em secreto. Vamos lá, rapidamente. Eu vou concluir aqui, viu? Eu não prometo, porque o cristão não precisa prometer. É sim, sim, não, não. Viu? Mateus.
Senhor nos ensina a respeito de oração. Mateus capítulo 6. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem ouvidos, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus vosso Pai sabe que tendes necessidade antes que lhe peçais. Teu Pai que vem em secreto te recompensará. Eu disse para vocês que ia concluir aqui, mas se nós fôssemos até a carta aos Hebreus, e íamos ler no capítulo 11, que todo aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. Eu quero dizer para vocês que é impossível você orar verdadeiramente e não ser respondido por Deus. Se nós estamos orando e não estamos ouvindo mais a resposta de Deus, a voz de Deus das nossas orações, deveríamos temer. Eu acho interessante que eu ouvi de um pastor reformado, muito famoso no Brasil, o professor doutor Augusto Nicodemos, ele dizendo uma vez que o mais difícil para o cristão é continuar sendo cristão mesmo sem sentir nada. Eu tenho que discordar dele. É claro que você tem que sentir. Se você não está sentindo nada, desconfie. Você está vivo, você tem que sentir. Ah, mas eu posso ouvir vozes que não são de Deus e vai me enganar, eu sei, mas eu também não posso negar o fato de que Deus fala. Existem revelações que não vão ser de Deus? Podem ter, mas eu não posso negar que Deus fala. Porque senão o livro de Atos não é para mim. E não é só o livro de Atos, mas eu estou falando do livro de Atos, porque o livro de Atos narra a história dos nossos primeiros irmãos. Então é preciso que a gente tenha essa comunhão com Deus neste nível. E aqui é que eu quero mostrar para vocês. E quando a gente tiver a comunhão com Deus nesse nível, não se preocupe, as perseguições que alcançaram Paulo nos alcançarão. Pastor, o senhor está falando sorrindo, é doido? Ué, vocês não querem ir para o céu não? Então é isso. Às vezes a pessoa diz, não, tomara que hoje me persigam. Não, tomara que hoje você seja crente. A perseguição vai vir se você for crente. A luz sempre vai incomodar as trevas. A questão é, será que estamos sendo luz? Então, não fique buscando ser perseguido, busque ser crente. Não busque ser odiado, busque ser crente. Não busque ser maltratado, busque ser crente. Por exemplo, pastor, você gosta de ser maltratado? Eu falei, eu não, eu gosto de ser bem tratado. Olha, se os irmãos quiserem me tratar bem, eu não tenho nada contra. Essa semana mesmo, segunda-feira, me deram uma bênção do negócio do peixe, irmãos. Eu comi, eu tive domínio próprio, foi Deus que me deu, né? Que eu comi só a metade. Guardei a metade para o outro dia. Mas não fui eu que comi a outra metade. Eu procurei, você lembra que eu só como uma vez por dia? Pois é, alguém comeu antes. Mas pelo menos deu para eu comer metade, né? Então, se me tratam bem, eu não acho ruim. Eu não quero ser maltratado. Eu quero ser crente. Se eu estiver no meio dos irmãos, provavelmente eu vou ser bem tratado. Mas o mundo não. O nosso objetivo, irmãos, não é ser odiado, maltratado. O nosso objetivo não é sofrer, passar fome, ser livre. Nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é ser crente. Por isso eu preciso falar com vocês. E aqui é a minha conclusão. A gente precisa melhorar a nossa vida de oração. Eu preciso melhorar a minha. A gente precisa voltar a ter essa comunhão com Deus, onde a gente sabe o que está fazendo. Por quê? Porque foi Deus que falou.
Ó Senhor Jesus, nos ajuda. Se em algum momento, Senhor, nosso ouvido foi de alguma forma contaminada pelas preocupações do mundo, ó Deus, nos limpa, para que possamos voltar a ouvir a Tua voz e termos certeza do Teu guiar para conosco pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Todas as vezes que lemos na Tua palavra, Senhor, a respeito do fervor espiritual dos nossos irmãos do passado, vemos que esse fervor espiritual sempre estava ligado na vida de oração deles. Ó Deus, nos ajuda a termos uma vida de oração condizente com a nossa profissão de fé. Nós que falamos, Senhor, que cremos nas Tuas benditas promessas, como poderíamos negligenciar a maior delas, que é a Tua presença conosco? Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a estarmos sempre ouvindo a Tua voz, usufruindo dessa maravilhosa comunhão que o Senhor tem oferecido a nós e que muitas vezes nós temos negligenciado. Que isso mude hoje, Senhor, e que possamos voltar a usufruir da segurança que encontramos em um só lugar, no quarto secreto, onde o nosso Pai que ouve em secreto nos vê e nos responde. Ó Deus, ajuda-nos a restaurar o altar, a voltar, Senhor, a viver numa bendita comunhão contigo. Pois não há vida para o crente se ele não tem vida de oração. Como já disse um irmão nosso do passado, a oração é a respiração do crente. Por isso nos ajuda, Senhor, a restabelecer novamente essa comunhão maravilhosa que nos é prometida contigo por meio da vida de oração. Despede-nos em paz, Senhor, e possamos nos direcionar para os nossos lares com um coração, Senhor, desejoso de ainda nessa noite, Senhor, conversarmos contigo, na plena convicção de que o Senhor nos ouve e nos responderá. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, saúdem-se mutuamente com o cumprimento santo e não deixe de falar com Jesus ainda hoje. Você chegar em sua casa, entre no seu quarto em secreto, converse com Ele, Ele tem coisas maravilhosas para nos falar. Aleluia! Amém. Pastor, e tem que ser hoje